Aí, pessoal, o exemplo do princípio de uma questão sobre o princípio de conservação da quantidade de movimento, né? Vejam, a gente tem dois corpos, corpo A de massa 4 kg, que se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo, e um outro corpo de massa 5 kg que é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo na direção contrária ao primeiro, né? Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. A questão é, qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então aqui tem um desenho explicando, né? Você vai ter o corpo A vindo nessa direção com velocidade de 10 metros por segundo e o corpo B na direção contrária. Esses dois corpos eles vão se chocar, vão se encontrar aqui e bater um no outro. Quando eles fizerem isso, a questão diz que eles vão ficar grudados, vão ficar juntos, né? É por isso que a velocidade, eita, aqui está até errado, né? Não é inicial, é final de A igual à velocidade final de B, que é justamente o que eu vou encontrar, tá? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Veja. As massas e as velocidades já estão em quilogramas e metros por segundo, então não tenho que eu calcular mais aí. Então a massa de A é 4 kg e a velocidade inicial de A é 10 metros por segundo. A massa de B 5 kg e a velocidade inicial de B menos 20, porque eu coloquei até aqui explicação, tá? Como eles vêm em sentidos contrários, uma das velocidades a gente considera negativa. Eu não posso considerar todas as duas positivas, senão seria como se eu estivesse dizendo que um corpo estaria se deslocando na mesma direção do outro, tá? Então eu escolhi aqui o corpo B para dizer que essa velocidade é negativa. E aí, como a gente mencionou, que a velocidade final deles, como eles vão sair juntos, eu estou chamando de V, né? Como as massas e velocidades já estão em unidades do sistema internacional, vamos à substituição no princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, vejam que essas três primeiras linhas são exatamente iguais àquela apresentação da expressão matemática que eu coloquei para vocês, né? Quantidade de movimento total de um corpo é igual à quantidade de movimento total do sistema depois, né? Quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B antes é igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B depois. E cada uma dessas quantidades de movimento é a massa vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. Vocês veem que antes da igualdade eu tenho as velocidades iniciais e depois da igualdade as velocidades finais. Feito isso, a gente vai substituir cada uma das grandezas, cada um dos valores dessas grandezas aqui que a gente tem, né? Então, a massa de A, por exemplo, 4 kg, tá? A velocidade inicial de A, 10 metros por segundo. Mais a massa de B, 5 kg, a velocidade inicial de B, menos 20. A massa de A, que continua a mesma, não muda, né? Depois, 4 também, velocidade final de A, que eu estou chamando de V, mais a massa de B, também não muda, é 5 vezes a velocidade final de B. Por que eu chamo velocidade final de A e de B de uma mesma letra, V, né? Porque fazendo isso eu vou poder somar aqui, ó, 4 mais 5, 4V mais 5V, que vai me dar 9V, tá? 4 vezes 10 vai dar 40 e 5 vezes menos 20 vai dar menos 100. Quando eu fizer a subtração 40 menos 100, eu vou obter 60, negativo, né? E esse 9V, eu posso organizar a minha equação do primeiro grau dizendo que eu tenho 9V igual a menos 60. Isso vai implicar que para encontrar o valor de V, eu passo 9 dividindo, né? Já que ele está multiplicando aqui. Então, eu vou ter menos 60 dividido por 9. Tá? O que implica que a minha velocidade final, a velocidade final dos dois juntos, vai ser de menos 6,6 metros por segundo. Negativo, porque vai ser na mesma direção do corpo B, né? Então, quando eles se encontrarem aqui, o corpo B vai empurrar o corpo A e os dois vão se deslocar nessa direção. Eu posso dizer que o corpo A volta e o corpo B continua.